Então, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria, desde o início, saudar aqui a Fundarp pela provocação para a realização desse seminário, em nome da sua presidenta Renata Duarte e dos representantes que aqui estão presentes. Queria saudar a presença dos fazedores de cultura, dos trabalhadores de cultura, dos mestres e mestras interessados pelo tema da salvaguarda da nossa cultura. Nós vamos iniciar agora o nosso seminário, que tem como tema metodologias participativas de identificação e proteção de referências culturais, de iniciativa do nosso mandato, em parceria com a Fundarp, provocada pela Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco, na qual eu sou membro. Queria, sem mais delongas, convidar os provocadores desse debate que vai contribuir com o tema. Então, chamar aqui para a mesa a Superintendente de Patrimônio Material, a senhora Cristiane Feitosa. Queria chamar a Gerente de Patrimônio Material, a senhora Lana Monteiro, e o Gerente de Educação e Patrimônio Patrimonial e Articulação, Flávio Barbosa. Podem se distribuir aqui. Esse seminário, importante dizer, ele está sendo transmitido pela TV Alep e por todos os canais, por todas as plataformas, principalmente o YouTube. Então, antes de passar aqui para os nossos provocadores, queria então proferir algumas palavras. Primeiro, que estamos aqui hoje pela proteção da nossa cultura. O seminário que vamos ter aqui, Metodologias Participativas de Identificação e Proteção de Referências Culturais, foi construído, como já foi dito, em parceria com a Fundarp, e para nós vai ser uma aula de educação patrimonial. A ideia é a gente se debruçar sobre os conceitos de patrimônio material, imaterial, vivo, bem como os procedimentos cabíveis em processos de tombamentos, de registros, de inventários, reconhecimentos e ações educativas no contexto das políticas públicas de educação e cultura. Esperamos que os pesquisadores, gestores públicos, educadores, representantes, as comunidades tradicionais e assessorias técnicas e de comunicação, todos aqueles que poderão acessar esse material que está sendo transmitido agora ao vivo e vai ficar disponível pela TV Alep no YouTube, eles possam fortalecer seus conhecimentos para a efetivação da política de proteção da nossa cultura. A importância da educação patrimonial foi algo que nosso mandato logo identificou como fundamental ao longo desses anos, atuando do lado de cada institucionalidade pela valorização da nossa cultura popular. Acho que é importante rapidamente dizer um pouco quem é essa deputada aqui que vos fala. Eu tenho uma formação de atriz pela Universidade Federal de Pernambuco, então, hoje estou deputada, mas tenho uma formação vinculada com a arte e com a cultura. Mas, além de tudo, também me identifico como um brincante da rua, da nossa cultura popular, alguém que viu sempre de perto e dentro desse fazimento dos sentidos da nossa vida, essa pulsão criativa do nosso povo, da nossa cultura como resistência, como modo de vida, e daí também como trabalho, como ofício, como algo que não só está na vitrine da propaganda do turismo ou nos ciclos festivos, dizer que nosso povo vive de cultura, faz cultura por toda a sua vida. E é por isso que desse vasto espaço sobre a nossa cultura, valorização, salvaguarda,
a gente vem dando o nosso mandato em especial atenção à cultura popular, a parte da gente na cultura, o patrimônio vivo, as pessoas que fazem a cultura. Essa riqueza, esse valor não se faz sozinho. É gente que tece, que canta, que dança, que passa de geração em geração esses saberes. Então, a cultura como direito da gente vivenciar, mas também como direito de viver da cultura, de passar o conhecimento desses mestres e mestras da cultura popular. A política pública de cultura, assim como as demais políticas de Estado e de governo, deve ter um olhar para a superação das desigualdades. A gente não pode ter uma política pública que simplesmente reafirme a lógica do mercado ou privada, e é por isso que a gente questiona cachês, tratamentos em shows, editais, destinação de recursos, o que quer que seja que parte do Estado para o setor da cultura deve ser imbuído de valorizar o nosso povo, o popular, o periférico, o negro, o indígena, o quilombola, a mulher, a juventude, e não ser um fator de perpetuação e aumento das distâncias de reconhecimento e valorização entre o povo trabalhador que faz cultura de resistência em relação àqueles que já estão estabelecidos por diversos motivos no mercado. Então, o nosso mandato vem atuando desde o início, se desafiando na compreensão da legislação da cultura e superação de lacunas que acabam por burocratizar o acesso da cultura popular a políticas culturais, passando também por legislações que visam emprenhar nossa educação pública do Estado no intercâmbio direto com mestras e mestres da cultura popular. Então, com alegria agora que damos mais esse passo com a realização desse seminário que visa popularizar ainda mais esses conhecimentos sobre patrimônio cultural. Conhecimento, importante lembrar, é poder, e a gente quer esse poder acessível para o nosso povo direto e, primeiro, interessado em ter seus saberes culturais protegidos e valorizados. Inclusive, só um parênteses aqui, essa semana eu estava assistindo um documentário sobre o Nascimento do Passo, um documentário com ele, né? Uma entrevista de 10 minutos com o Nascimento do Passo, e esse vídeo ele tem, sei lá, mais de 30 anos. E lá atrás ele ainda falava muito revoltado que, enquanto um disseminador do frevo, do passo do frevo, da dança do frevo, que falavam, né, uma fala muito potente de revolta sobre não ter orçamento para a cultura, sobre não ter editais. Ele já falava em editais naquela época. Então, a gente vê, né, um grande expoente, um grande nome, um símbolo, aquele que foi responsável por catalogar, né, os passos do frevo, enfim, morreu sem ver, de fato, um processo de valorização da sua arte e daquilo que ele estava mais preocupado. Acho que Nascimento do Passo estava muito preocupado, na verdade, na educação patrimonial, né, na perpetuação do frevo, e ele, enfim, era um persistente nesse quesito. Então, queria terminar relembrando o Nascimento do Passo e tantos outros. Eu acho que os nossos mestres e as nossas mestras estão preocupados com isso, né? Sobre o legado e sobre o futuro, para que a gente não tenha o extermínio da cultura popular. Então, um ótimo seminário a todos e todas nós. Vamos juntos nessa luta longa, cotidiana, mas com muita felicidade, com muito prazer. Então, simbora, né? Contem com o nosso mandato, hoje e sempre, com essa brincante deputada, atriz, que está aqui em defesa da cultura popular. Simbora. E agora, então, queria passar a fala para a Superintendente do Patrimônio Material, Cristiane Feitosa. Tem um microfone. A divisão do tempo. Ok. Bom dia.
primeiramente, gostaria de parabenizar a iniciativa também desse encontro, desse debate. Espero que desse primeiro debate surjam outros, porque o tema do patrimônio cultural é um tema muito amplo, muito complexo, e fiquei muito contente, né, em receber esse convite à nossa diretoria de preservação do patrimônio cultural, que eu gostaria, inclusive, de apresentar, né, a composição que hoje a gente tem dentro da Fundarp, né, que é o órgão responsável pela preservação do patrimônio cultural no Estado, né, então é a instância onde a gente atua com essa preservação, juntamente dentro de um sistema com mais 2 outros órgãos que compõem, né, normalmente, tanto os processos de tombamento do patrimônio material, como de registro de patrimônio vivo, que, no caso, é a Secretaria de Cultura do Estado e o Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural. Então, eu vou passar rapidamente uma apresentação inicial voltada para a diretoria e para as políticas, né, que a gente tem colocado da preservação, e que hoje se estrutura basicamente em 3 setores, né? A gente hoje tem uma superintendência de patrimônio material, que é o setor voltado para os tombamentos, basicamente, né? Mas para a gestão também do patrimônio material, né? E aí eu vou falar rapidamente aqui sobre a diretoria, né? A diretoria, ela atua com essa gestão, com a coordenação e supervisão das atividades relacionadas à política de preservação e de memória dos bens materiais e imateriais. Então, não cada vez mais tentando associar, né, a materialidade com a imaterialidade, mas no âmbito da política pública e dos instrumentos legais, a gente tem instrumentos voltados para essas naturezas, né, do patrimônio cultural. Então, você pode passar, por favor? Pode passar mais um. Então, a superintendência que hoje eu estou atuando como superintendente, ela é voltada realmente para as pesquisas, para os estudos e os inventários para identificação, valorização e reconhecimento das referências culturais de natureza material. Isso se resume no instrumento basicamente do tombamento. A gente tem uma lei de 1979, que é a Lei 7970 de 1979, que é a lei que institui o tombamento de bens materiais no Estado. E isso dentro de uma ordem de bens que são escritos em livros de tombo, né? E na ordem de valores, né? De bens móveis, de valor arqueológico, etnográfico, histórico, artístico e folclórico, o livro de tombos de edifícios e monumentos isolados, os tombamentos de conjuntos urbanos e sítios históricos, os monumentos, sítios e paisagens naturais, as cidades e vilas e povoados. Essa classificação, ela é uma classificação que vem da origem da preservação do patrimônio material, né? Ou seja, se reportando, inclusive, à legislação nacional, né? Que é protegida pelo IPHAN, no caso, se reporta ao IPHAN, e normalmente é o que orienta a natureza dos bens materiais. Ela é regulamentada, né, por um decreto que normalmente indica os procedimentos e as instituições que atuam. Então, uma questão que é muito importante é todo e qualquer cidadão, entidade, ele pode pedir, ele pode ser proponente de um tombamento. Toda e qualquer pessoa pode pedir um tombamento. E aí você tem as informações que você precisa prestar para justificar, ou seja, o enquadramento na lei, a justificativa, as informações gerais sobre o bem, e esse pedido ele é destinado à secretária de Cultura, atualmente secretária de Cultura, mas à Secretaria de Cultura, que defere a abertura do processo, ou indefere de acordo com a pertinência dessa, né, do enquadramento legal. Abrindo o processo, o bem no estado de Pernambuco, não é assim no país todo, mas no estado de Pernambuco é cautelar. Então, a gente já tem uma preservação, uma proteção incidente sobre aquele bem até a sua instrução final. Então, abrindo o processo na Secretaria de Cultura, ele segue para a instrução técnica da Fundarp. Então, a Fundarp, ela tem o papel que eu acho que é central nessa discussão que a gente está trazendo hoje, de estar sempre debatendo e pensando as metodologias de instrução desses processos. Tradicionalmente, já vou até lançar essa questão, esse era um trabalho de gabinete, esse era um trabalho de intelectual, né? A gente tinha um trabalho onde os especialistas
vinham e determinavam e deliberavam sobre essas questões. E nos tempos de hoje a gente não tem mais esse processo. A gente realmente tem feito grandes esforços de todos os processos a gente atuar em parceria aí com as comunidades, atuar também com os órgãos envolvidos, né, na preservação, no fim das contas, com os detentores dos bens, tanto no patrimônio material como no patrimônio imaterial. Mais recentemente, em 2012, em relação a 79, né, a gente também tem uma lei que é muito importante e que tem modificado bastante a forma de atuação dos tombamentos e dos registros, né, do patrimônio cultural de origem africana do estado de Pernambuco, que é a Lei 14.852, de 2012, que é uma lei que dispõe sobre procedimentos específicos para esse tipo de bem, para esse tipo de, para essa natureza de bem. Então, é um grande avanço porque ele coloca a gestão pública atenta e com a responsabilidade de priorizar esse tipo de patrimônio, de traçar procedimentos realmente que extrapolem aquela condição tradicional de instrução processual, né? Então, dentro do bojo dos tombamentos, eu reforço, inclusive, que a atividade da superintendência está voltada desde o início do processo de tombamento, promovendo estudos, pesquisas, cada vez de forma mais ampla, tentando realmente ter esse diálogo com as comunidades, com os gestores municipais também, que são atores normalmente mais próximos desses bens, né? Eles estão no local, eles estão no território, como também na parte da gestão, da fiscalização, da articulação, e que internamente na diretoria, hoje a gente também atua de forma articulada. Então, em várias pesquisas, elas são comuns ao patrimônio imaterial e ao patrimônio material, junto também com a educação patrimonial, que é realmente o vetor que possibilita esse diálogo, né? Possibilita a gente avançar, por exemplo, com os entendimentos, com os levantamentos das referências culturais, para além da legislação, inclusive. Porque a gente está falando aqui de instrumentos legais, mas a atuação e a preservação do patrimônio cultural, ela é mais ampla. Então, quando a Alep faz esse tipo de movimento, quando a Alep também trabalha com os títulos, e também devem estar somadas a essa política de preservação do patrimônio cultural. E aí vou passar agora, então, a fala para a Lana Monteiro, que é a gerente de patrimônio imaterial, para a gente, de repente, não se deter tanto sobre a estrutura e a gente poder debater um pouco mais sobre as metodologias, certo? Perfeito, então já vou passar aqui. Bom dia a todos, a todas, a todos. A deputada Rosa Amorim, eu faço uma saudação não só pela condução, né, e a possibilidade da gente estar aqui, mas também representando, né, os demais parlamentares dessa casa, que são também pessoas que a gente sabe interessadas e que têm atuado na área do patrimônio cultural. Eu sou Lana Monteiro, eu sou atualmente a gerente de patrimônio imaterial lá na Fundarp. Eu estou cedida, eu sou professora universitária, eu atuo na Universidade Estadual de Pernambuco, onde lá também eu atuava, principalmente na área de extensão e cultura, né? Também tenho formação e trabalho, atuo nas artes cênicas, no canto, então há uma confluência, né, digamos assim, de fatores que me levam a ter, inclusive, que eu acho que não é só uma profissão, né? É realmente um bem-querer muito grande por aquilo que a gente faz. O patrimônio material e vivo, né? Eu acho que a gente podia até passar um pouquinho só, por favor, os slides para o pessoal acompanhar a nossa fala ali. Isso. Pode passar o próximo, né? A gente tem essa competência na área da elaboração dentro da Fundarp, né? Como o Cris já falou um pouco da diretoria e de como são, né, os nossos, vamos dizer assim, ofícios hoje dentro da diretoria, né? Porque a gente tem uma equipe muito voltada para o patrimônio material, outra voltada para o patrimônio imaterial e outra pensando também nos processos educativos e de articulação voltados para o patrimônio cultural. Então, na dimensão do imaterial, a gente trabalha bastante com pesquisas e identificações que são colocadas, né, para a gente, tanto não apenas
eu digo por políticas públicas, mas pelo interesse da população, de um modo geral, diante do que essa temática suscita, porque a gente tem uma relação muito forte, né, com a cultura popular nesse sentido, porque o patrimônio imaterial ele abarca, né, no caso, em termos de proteção, que a lei também, nesse caso, fortalece, a gente tem os livros de saberes, a gente tem os livros de celebração, de formas de expressão e de lugares. São algumas das possibilidades que a gente tem já de cara para o reconhecimento dos patrimônios imateriais e sua preservação e o seu cuidado dentro da legislação hoje vigente, né? Acho que, diferente, por exemplo, do material, como Cristiano colocou para nós, há uma tradição ali dos anos 70, dos anos 80, né, onde essa legislação já atuava na proteção do patrimônio cultural no nosso estado e no nosso país, mas a nossa, do imaterial, é uma conquista mais recente do povo brasileiro. Mesmo que na Constituição brasileira, desde 88, a gente tenha colocado já, né, digamos assim, essa frente de reconhecimento da diversidade do que é a cultura no país e que não ficava apenas dentro do âmbito material, mas a gente ainda teve alguns anos de luta e de construção para que isso chegasse às casas legislativas e que isso pudesse ser efetivado. Então, o marco para nós é um pouco mais recente, é dos anos 2000 para cá, né? Então, a gente tem, vamos dizer assim, menos de 30 anos de legislação realmente voltadas para as políticas imateriais. No caso de Pernambuco, o Registro do Patrimônio Imaterial, que a gente também chama assim na URPI, ele tem uma regulamentação exatamente desse período, né, de decreto 3.551 de 2000. E a gente tem também, né, a lei de registro e salvaguarda, que, na verdade, a última, a mais atualizada que a gente tem é de 2018, né, mas ela também nasce ali exatamente entre os anos, né, iniciais 2000. Então, atualmente, a gente tem como aporte a Lei 16.426, de 2018, para a questão, né, do registro e da salvaguarda. Dentro dos processos que a gente também, acho que é um momento bem oportuno, né, da gente divulgar, por favor, pode passar o próximo. Aliás, etapas de registro, que são, como o Cris colocou, qualquer cidadão, né, pode ser requerente, mas é muito comum que a gente tenha instituições, de acordo com a lei também, que podem, inclusive esta casa, né, e acho que esta casa, inclusive, dentro da dimensão da cultura imaterial, tem vamos dizer assim, um papel histórico muito relevante, porque no início da legislação para o patrimônio imaterial, deputada Rosa, o que acontecia? A gente tinha, muitas vezes, um reconhecimento que não exatamente passava por todo esse fluxo, ele era já colocado a partir, né, de um reconhecimento que essa casa estabelecia, em que, em muitos casos, a gente sabe que, né, com a maior legitimidade, mas em outros que a gente não tinha a oportunidade de aprofundar, de entender quem eram os detentores, de entender quais eram os saberes que estavam realmente ali sendo valorizados, enfim, os lugares, as celebrações que realmente envolviam aquele bem. Então, muitas, vamos dizer assim, lacunas do ponto de vista do que são instrumentos legais também muito importante, como você bem disse, o conhecimento é poder, então nesse processo da gente, uma das metodologias mais importantes é inventariar. A gente precisa fazer, dentro dos processos, né, para o registro pleno dos bens, que essas pesquisas, elas, quando você fala no início da tua, né, foi muito lindo lembrar de Nascimento do Passo aqui, porque quando ele faz o registro dos passos, né, e que outros educadores podem usar aquela metodologia para continuar, isso é o principal para o patrimônio material, são as metodologias participativas de transmissão de saberes. Né? Então, o processo de transmissão que os mestres, que as pessoas, os detentores daquele bem têm ali em potencial e que, às vezes, inclusive, podem estar extremamente vulnerabilizados, porque a gente lida, né, com situações muito diferentes na cultura popular. A gente tem, enfim, bens que são reconhecidos nacionalmente e que a gente, estadualmente, já faz a proteção em conjunto, né? A gente tem, isso eu estou dizendo porque, como a gente está falando da tramitação, então são algumas formas que isso
também ocorre, né? Ela pode acontecer nessa linearidade, que é quando o requerente faz a solicitação junto à Secretaria de Cultura, que é esse primeiro, né, essa porta de entrada. Aí há o envio para a gente ter, a partir, né, do recebimento na Fundarp, para que a gente faça os nossos pareceres provisórios, técnicos, né, iniciais. E aí a gente vai também, numa ação conjunta com o Conselho de Cultura, né, que nós temos, fazer esse debate público, fazer essa qualificação desse debate público. Esse processo, muitas vezes, né, desse início, ele não é muito claro para a população, né? A população, às vezes, acha que ele acontece, como o Cris mencionou, um pouco meio como se fosse de gabinete. Mas ele está, inclusive, eu tinha pedido, depois eu vou colocar bem rapidamente também, só para a gente ter mais tempo para o debate, mas, assim, a gente tem todo esse material disponível no site do Cultura PE, no portal de transparência. A gente tem vários catálogos e publicações, tanto impressas como online, que também ajudam assessores técnicos, pessoal da área de comunicação, a ter acesso a esse trabalho continuado que a gente faz. Então, como eu estava dizendo, a gente tem, né, essa porta de entrada através da secretaria e da equipe técnica da Fundarp que faz esses inventários, mas desde o início a gente tem uma coisa que é muito rica, muito importante, que talvez na história do patrimônio material esteja acontecendo, digamos assim, de um modo mais recente, que é a contribuição de um conjunto de pesquisadores também e da comunidade de detentores, porque a gente tem várias formas de fazer também esse processo, quando depois é reconhecido, né, o bem, aí a gente já tem uma outra etapa a partir do reconhecimento, e aqui eu estou trabalhando nessa ideia de que os bens têm sempre potencial para serem reconhecidos. O que a gente faz é uma avaliação, na verdade, de critérios onde a gente possa perceber que esse conjunto de fatores relevantes para o bem, eles são, de fato, identificados, né? A gente geralmente trabalha nessa perspectiva de fazer a averiguação, porque, a princípio, sempre que chega para a gente, os requerimentos, eles também, muitas vezes, eles não vêm com o aval dos detentores, ele vem, por exemplo, na Assembleia Legislativa, que é um dos casos que a gente vai citar aqui, né? Até porque a gente está aqui na casa hoje, quando ele vai apenas como um pedido por forma de ofício e requerimento. Ele não traz, às vezes, a participação popular junto com essa demanda, né? Há alguns casos, sim, outros não. É diferente quando, por exemplo, o povo do Afoxé se reúne, né, e faz uma pesquisa robusta através do Fundo de Cultura do Estado e traz um pedido com a fundamentação e uma participação popular muito expressiva, né? Eu estou colocando apenas porque existem esses vários movimentos que ajudam muito na participação popular, que já traz para a gente uma série de iniciativas e de estudos que se somam a esse processo técnico, administrativo, burocrático e dentro de referências pautadas na legislação. Então, nesse sentido, assim, é importante que a gente coloque essa partilha, né, eu digo assim, a partir das experiências que a gente tem no patrimônio material, como várias formas aqui também plausíveis e realmente importantes para o reconhecimento de um patrimônio imaterial. Eu queria só que a gente passasse para o próximo, que aí é onde a gente tem exatamente o acesso público, né, dessas informações dos inventários que a gente vem realizando. E aí tem um caso que eu gostaria também de aproveitar o momento que a gente está aqui, é que, como eu disse para vocês, antes de 2018, a gente tinha vários bens aqui materiais que essa casa, né, elencou e promoveu e reconheceu, e que, à medida em que eles passam por uma década, a gente tem hoje um processo chamado de revalidação, porque a gente precisa estar acompanhando o bem. Então, a gente, na Fundarp, também é importante dizer isso, a gente não atua apenas nesse processo, né, de pesquisa, a gente também atua na zeladoria desses bens, a gente atua instrumentalizando a população com informações, né, com acompanhamento técnico para que ela possa cuidar, preservar e salvaguardar, no caso de bens imateriais. E aí a gente tem, nessa casa, vários bens que, nesse momento, passarão pela primeira vez
processos para serem registrados e inventariados nesse sentido de pesquisa. Porque quando eles foram titulados, esse conhecimento não foi produzido à época, né? Então, a gente hoje, inclusive, como eu disse, é importante a gente estar aqui, acho que é muito simbólico, muito importante a gente reestabelecer, digamos assim, essa parceria dessas iniciativas para que essa casa, por exemplo, através de emendas parlamentares, de projetos, de iniciativas que possam, né, contribuir para que esses bens, nesse processo de revalidação, consigam ter esse conhecimento sistematizado que a gente ainda não teve, né, diante dessa forma, como era também possível de se reconhecer bens à época. E aí a gente tem, que eu acho que também é uma... Só para eu não me alongar muito, e eu vou pedir, por favor, Elisa, para você passar o próximo, que aí a gente tem uma outra frente de ação, né? Porque quando a gente fala dos bens imateriais, a gente está falando, né, como eu disse, por exemplo, a gente está falando do frevo, a gente está falando do maracatu, a gente está falando, né, de bens que eles têm representatividade tanto no que é a forma do seu saber e do seu ofício, mas eles têm também as pessoas vivas atuando, né? E aí é uma outra coisa interessante da gente falar aqui. Às vezes a pessoa quer entrar com um processo de requerimento e ela não está apontando um bem cultural, ela está querendo uma pessoa para ser reconhecida como bem imaterial, né? E aí, nesses casos, a gente aponta tecnicamente que nesse perfil ela não teria como ser reconhecida como um bem, né? Mas sim como uma pessoa ou um grupo vivo que pulsa, faz, vive e troca experiências, né, diante da cultura que ela representa. E, para isso, a gente tem a política do patrimônio vivo, né? E é bem importante aqui a gente colocar um pouco essa distinção aqui mais publicamente, aproveitando o momento, porque esse é, digamos assim, um dos gargalos que a gente tem, né? A gente, às vezes, por não conhecer tecnicamente qual é essa diferença ou essa fronteira entre um patrimônio vivo e imaterial, a gente faz aquela entrada com pedidos que não são... Até, inclusive, né, Cris, acontece, às vezes, de um bem imaterial ser pedido como material, um bem imaterial ser solicitado também como, né, um outro bem que não condiz. É sobre isso também que a gente acha que pode contribuir aqui num debate como esse. No caso do patrimônio vivo, a gente tem editais anuais, a gente esse ano chegou à marca de termos o 20º edital, é uma política pública no nosso país realmente pioneira, Pernambuco, nesse sentido, em termos de continuidade e em termos, inclusive, de compromisso com o recebimento, né, mensal das bolsas, devidamente sendo realizados. Então, assim, a gente tem 20 anos de trajetória já dentro dessa política. Ela tem muita coisa para melhorar? Tem. Né? Ela tem um processo também de caminho, onde a gente tem a entrada, nesse caso, através dos editais públicos, que geralmente no primeiro semestre, no início do ano, eles já são colocados, né, em conhecimento público, amplamente divulgados. Há essa candidatura de pessoas e de grupos, quer dizer, pessoas físicas e pessoas jurídicas. A gente tem também, ao longo desse processo, comissão técnica especializada de análise, que é convidada também para atuar e fazer avaliação junto conosco, da Fundarp. A gente não faz apenas um papel gerencial de documentar, mas também de fazer a qualificação desse debate público com a presença de especialistas, né, que são indicados pela Secretaria de Cultura e que a gente faz todo um acompanhamento. À medida em que esse material é produzido, esses relatórios, a gente vai ao Conselho Estado também, né, no caso, compartilhar e dialogar com o Conselho Estadual de Cultura e, por sua vez, esse mesmo conselho é quem chega na decisão de escolha com relação a quem serão os patrimônios vivos. Nesse momento, a gente tem um número de 10 patrimônios que são escolhidos. A gente iniciou, por exemplo, a política com apenas 3. Num estado como Pernambuco, a gente começou com 3 apenas, mas a gente já avançou, temos 10. A legislação, né, que a gente tem no patrimônio vivo, né, como eu disse, ela tem 10 por ano.
A gente está com 89 ativos, mas a gente já fez a titulação de 115 patrimônios vivos no nosso estado, né? Então, eu digo ativos porque, infelizmente, né, a gente tem, às vezes, dentro dos grupos, alguns falecimentos e também entre as pessoas o falecimento. Então, a gente vai tendo também esse número com essa tendência, né, de haver sempre alguma perda. E, inclusive, a importância dessa política é tão grande por isso, porque as pessoas chegam, inclusive, numa idade, né, avançada, enquanto mestres e mestras, e para fazer essa transmissão de saberes é muito importante, né, a aquisição não só de um título, de um reconhecimento, mas de recursos mesmo, de fomentos diretos, onde ele possa dar continuidade aos seus trabalhos. Eu vou encerrar por aqui a fala, porque a gente fica mais à disposição para conversar e para falar também mais dados, porque eu acho que eu cheguei num momento que é isso, a gente precisa falar sobre o processo educativo, né, Flávio? Que é, com certeza, assim, um lugar que, por mais que a gente talvez também ainda não ele é mais recente, né, na política cultural no nosso estado, mas ele é certamente o lugar onde tudo isso aqui faz todo sentido, né? Então vou passar a fala para Flávio. Obrigado, Lana. Obrigado, deputada. Obrigado a todas e todas que estão aqui, mas, enfim, gostaria realmente de agradecer o convite para que a gente tenha esse momento assim de compartilhar um pouco do que a gente está fazendo e de escutar vocês também. Eu acho que é muito isso, de que a gente tem esse momento de fala, mas também dessa troca de experiências, de saber um pouco mais de vocês, porque para a gente o processo educativo é exatamente dessa forma, né? É um processo com uma via de mão dupla, não é de uma forma em que a gente vai estar aqui apenas se colocando e trazendo o nosso ponto de vista. Então, eu sou Flávio Barbosa e estou gerente de Educação Patrimonial e Articulação na Fundarp. É um trabalho que a gente já tem realizado há algum tempo, mas que só recentemente passou a ser, né, estabelecido como uma gerência mesmo. Isso por conta, inclusive, de alguns avanços que nós tivemos, inclusive com a criação de um programa de educação patrimonial que está estabelecido por forma de um decreto que foi publicado ainda nesse ano de 2025. A gente tem como principais competências justamente a criação desses projetos educativos voltados para a educação patrimonial e que aí tem essa relação, essa interface com o patrimônio material, com o patrimônio imaterial, que por muitas vezes a gente acaba por separar por questões metodológicas, mas que na vivência cultural se dá de uma forma entranhada, né? Acontece conjuntamente, sejam os patrimônios vivos, seja a relação com os seus bens físicos mesmo. E aí, dessa forma, dentro dessas competências, a gente tem trabalhado para esse reconhecimento dessas ações, para o reconhecimento daquilo que é o bem cultural, do que é o fazer cultural também, não pela gente que está do lado de cá do balcão, da gente que está realizando essa gestão pública, mas pelo ponto de vista das pessoas que estão executando as culturas, os seus bens culturais, aquelas detentoras dessas tradições, desses bens. Então, mais do que chegar para que a gente possa levar essas informações, é realmente construir isso de uma forma como a gente está trazendo aqui, com metodologias participativas. Porque a gente compreende que o nosso papel nessa questão da educação patrimonial deve ser muito de reflexão, de fomentar uma conscientização popular para que, por meio do seu reconhecimento, da sua preservação, isso ocorra de uma forma natural e de que as pessoas valorizem e que preservem seus bens, de forma que a gente precise ter muito menos um papel restaurador, né, e mais um papel fomentador mesmo, né, de reconhecimento desses bens. Eu acho que a gente até pode passar para eu falar um pouquinho do que a gente tem feito, então, no sentido do que a gente tem feito de educação patrimonial. A nossa gerência ela está dividida em alguns núcleos.
né, dentre eles o núcleo de educação patrimonial, no qual a gente tem realizado essas ações de formações, oficinas, rodas de diálogo, que sejam voltadas não só para a população em geral, mas também para gestores e gestoras, para professores, professoras, para os pesquisadores, para as pessoas que sejam interessadas na área. As ações preventivas, como eu disse, nos bens tombados ou em processo de tombamento. Então, hoje em dia, quando a gente tem esse processo, como o Cristiano colocou, para o tombamento, ou como o Lana colocou, para o registro, a gente atua conjuntamente para construir esses inventários participativos, para escutar a população, para saber como nós devemos fazer essa atuação. Então, a gente aplica essas ações dessa metodologia dos inventários participativos, a gente compartilha a metodologia do Jogo do Patrimônio 2.0. Então, a gente também está antenado com as novas metodologias que têm sido aplicadas de formas lúdicas para o repasse da educação, então, para a construção, né, da educação. Então, nesse sentido, a gente tem desenvolvido diferentes ferramentas para essas práticas, dentre elas o Jogo do Patrimônio, que a gente tem chamado Jogo do Patrimônio 2.0, porque existia uma primeira versão do jogo que a gente fez e que a gente construiu dentro do nosso próprio ambiente de trabalho e aplicou em diferentes regiões do estado e teve um resultado bem positivo com isso, mas a gente percebeu que precisava fazer de uma forma também participativa. Então, ao invés de chegar com um jogo pronto, a gente chega com um método de jogo e, a partir daí, a gente cria esse jogo em cada comunidade onde a gente vai aplicar. E não só esse jogo, a gente tem desenvolvido outros tipos de jogos também para poder aplicar e construir com as comunidades e, assim, fazer de forma participativa. O Seminário de Educação Patrimonial, a gente está na 10ª edição, a gente está realizando no outro núcleo, eu vou colocar a Semana Estadual do Patrimônio Cultural. Dentro desse sentido, a gente já está no 10º seminário, em que a gente envolve professores e professoras, gestores, enfim, as pessoas para discutir quais são as políticas de educação patrimonial que a gente deve trabalhar, o que a gente pode compartilhar de experiências e boas práticas dentro das escolas, para que a gente tenha a escola, os professores como multiplicadores das nossas práticas, das nossas metodologias, e que a gente possa alcançar mais territórios. A gente está com o projeto A Gente Preserva, que é uma parceria também com a Secretaria de Educação. Então, esse projeto é uma ação que a gente aprovou no edital de Educação Patrimonial do IFAM. Ficamos em 3º lugar nacional e a gente vai fazer essa ação em escolas, em territórios indígenas e quilombolas aqui do estado. Serão 8 comunidades que serão trabalhadas. A gente vai para 4 escolas indígenas e 4 quilombolas. E desde a concepção do projeto, e a gente ainda nem começou com ele na rua, a atuação prática, mas tudo está sendo feito de forma participativa, escutando as pessoas e construindo esse projeto dentro dessas comunidades. Inclusive, esse projeto é justamente para a formação de agentes que, dentro de suas próprias comunidades, vão fazer o levantamento, o inventário, né, de quais são essas referências culturais de cada localidade. Então, mais do que a gente chegar lá e repassar isso, conhecer com eles, fazer junto e mais, e registrar isso também em publicações, trocar experiências e depois realizar uma grande culminância com a grande troca de informações de todas essas comunidades. A gente tem também o projeto Patrimônios de Pernambuco, que é uma circulação que a gente tem feito no estado, com o compartilhamento de uma exposição e de uma formação. A gente está no 2º ciclo de visitas. A gente, nesse ano, chegou a todas as regiões de desenvolvimento do estado. Então, nessa vez, a gente vai encerrar ainda, vai virar um pouquinho um ano ainda fazendo esse 2º ciclo. Tá? A gente está no momento com a exposição e as formações em Belo Jardim. Quando sair de Belo Jardim, a gente ainda vai para São José do Egito, depois vem aqui para a região metropolitana. Mas a gente já alcançou todas as regiões de desenvolvimento do estado. E aí essas formações são voltadas justamente para os gestores de cada localidade, professores também e demais público interessado,
para que a gente tenha esse compartilhamento de informações com a gestão municipal, porque muitas vezes, especialmente, por exemplo, a gente está no ano em que, posterior ao que houve eleições municipais, então, às vezes, as trocas de gestões e as descontinuidades de ações, e a gente precisa estar voltando nesses lugares e também, mais uma vez, compartilhando o que a gente tem feito e as formas de como essas pessoas podem trabalhar para a preservação dos seus bens. A gente tem um projeto, cadê aqui? A elaboração do projeto de educação à distância, também a gente está produzindo para fazer um projeto de EAD, em parceria com a Universidade de Pernambuco, e a produção de publicações de assessoramento técnico na área. Pode passar o slide, por favor? Porque aí a gente vai falar, então, do outro núcleo que a gente tem, que é a difusão cultural. Né? Então, a gente, para além dos projetos educativos que a gente tem realizado, a gente tem o prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, de Preservação do Patrimônio Cultural, que está sobre a nossa alçada, que é para justamente estimular as ações de boas práticas de preservação, que são realizadas tanto no âmbito do patrimônio material ou imaterial. Então, esse prêmio de reconhecimento está na sua 10ª edição. A gente fez a entrega desse prêmio já agora durante a Semana Estadual do Patrimônio Cultural, que é a segunda ação desse núcleo que a gente desenvolve. Então, a Semana do Patrimônio está na sua 18ª edição. Já ganhou um prêmio também, o Prêmio Rodrigo Melo Franco, pelas ações que estão sendo desenvolvidas aqui no Estado. A gente chama de semana, mas ela já dura praticamente o mês inteiro, de agosto. E também, em 2022, foi reconhecida como uma política pública e foi colocada aqui no calendário das comemorações do Estado, aqui por uma lei também aqui da Alep. A gente tem a produção da revista Aurora 463, porque a Semana Estadual do Patrimônio ela tem esse recorte temporal, mas a gente quer que as discussões sobre o patrimônio cultural durem muito mais do que uma semana ou um mês. Então, para que a gente tenha um resultado disso pelo ano inteiro, a gente publica o resultado do que a gente faz durante a semana nesta revista, e aí compartilha artigos científicos, artigos também, relatos de experiências, uma ação que tem, que é o Giro no Patrimônio, que são as ações que a gente desenvolve durante, assim, nas diferentes regiões do Estado, porque a Semana do Patrimônio, por exemplo, esse ano chegou a ter ação em 36 municípios. Aqui, então, a gente alcançou todas as regiões de desenvolvimento, mais uma vez, e teve ações descentralizadas, como exemplo do próprio seminário, que a gente já tem feito fora da região metropolitana. A criação de exposições, de materiais de divulgação e publicação também de livros, revistas, cartilhas, enfim, que a gente tem realizado dentro da própria diretoria de preservação. E aí, no próximo slide, a gente vai ter um pouquinho, você pode passar, por favor? Aqui, por exemplo, esse aqui é um pouquinho do cenário que a gente tem feito na Semana do Patrimônio, diferentes temáticas sendo discutidas a cada ano, pode passar. E aqui, algumas das publicações que a gente tem realizado, que também estão à disposição do público no portal Cultura PE, a gente tem todas para visualização, para download. Pode passar também, por favor. E aqui, os da revista Aurora, que a gente também tem 10 números publicados, a gente está com o 11º número. Não, aliás, desculpe, o 10º número foi lançado agora no ano 2025, na Semana do Patrimônio também. Todo esse material está disponível, e também para que a gente possa fazer isso cada vez com a participação de todas e todos. Então, também vamos continuar como um canal aberto de participação, de que todo mundo envie suas contribuições, de que participe desse evento. A gente já deixa, inclusive, o convite para que a própria Assembleia Legislativa possa se organizar, para também mandar pautas e que a gente possa construir eventos conjuntamente também na próxima edição da Semana do Patrimônio, para vocês que estão aqui e que queiram realizar ações, seja dentro dos territórios em que vocês participam, em outros, enfim, também fiquem à vontade para propor ações. Podem passar, por favor. Pronto, aqui tem a nossa estrutura e as nossas formas de contato, porque é isso, para além desse momento aqui, a gente sempre vai estar à disposição de vocês, seja presencialmente, seja por telefone, e-mail, enfim, fiquem à vontade para nos procurar. E agora eu vou devolver a palavra para que a gente possa continuar esse nosso diálogo.
Queríamos agradecer a contribuição de todos os integrantes aqui da Fundarp no que diz respeito ao tema, né, patrimônio cultural. Nós estamos ainda com um tempo e a proposta é que, se alguém que está aqui presente queira fazer alguma pergunta, dar alguma contribuição, a gente deixa esse espaço aqui em aberto. Bom dia a todos e todas, bom dia à mesa. Meu nome é Assis Olofefé, eu sou presidente, junto com o meu colega do Movimento Managé, e a gente nós somos um grupo de paulista que estamos na luta contra a intolerância religiosa e principalmente na salvaguarda de nosso culto, que é o Catimbó de Jurema Sagrada. E é exatamente nessa perspectiva de patrimonialização de nosso culto que nós entregamos à deputada, já faz algum tempo, uma solicitação para que o nosso culto fosse considerado patrimônio imaterial de Pernambuco. A gente fala isso porque a Jurema Sagrada ela é base preponderante da formação cultural do nosso estado, e principalmente do Nordeste, e principalmente do que eu chamo de trindade territorial, que é Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Certo? A Jurema Sagrada ela é esse sistema ancestral de espiritualidade, de cura e pertencimento. Né? E o primeiro registro que se tem dela, que data de 1742, ele é um registro de intolerância religiosa. Ele é basicamente isso, ele é um apagamento sistemático e de perseguição dos povos da etnia dos índios Sucuru e Canindé. Certo? E já era evidente que esse daí é o primeiro caso de racismo religioso contra a primeira religião brasileira. E ela é nordestina, ela é nossa. Ela é pernambucana, ela é paraibana e ela é potiguar, não é isso que se chama? E depois também da chegada dos africanos, houve essa interação e conseguiu cada vez mais trazer a contribuição que nós trazemos hoje. Certo? A questão, principalmente, o que a gente está reforçando, é que a Jurema Sagrada ela já é reconhecida como patrimônio imaterial do Estado da Paraíba pela Assembleia. E, recentemente, nós participamos também da entrega do protocolo para o IFAM, solicitando esse registro, junto com as articulações nossas também na Paraíba. Certo? E isso aqui é considerado por nós como um marco histórico, não só de salvaguarda, mas de reparação histórica. Reparação histórica porque nós cultuamos os nossos ancestrais. Os ancestrais formadores da nossa cultura e da nossa identidade. Aí essa é a contribuição, e eu gostaria de saber como é que fica a perspectiva de nosso culto perante vocês, ter esse reconhecimento aqui em Pernambuco. Agradeço. Obrigada. Alguém mais? Fabiano. Enquanto o Fabiano se caminha e se dirige até o microfone, eu queria registrar a presença aqui da Sociedade Bacamarteiros do Cabo de Santo Agostinho, que é patrimônio vivo, a SOBAC, o Afoxé Alafinhoió, também patrimônio vivo, Alacém, Pernambuco, Managé e Fora da Curva. Não, aqui fora da chuva. Fora da chuva.
Fora da curva é um canal de comunicação, perdão, li rápido. Fabiano. Sim, também. Não, é só um bloco, exato. Se alguém mais quiser, a gente abre mais uma fala e encerra. Ok? Perfeito. 2. 3, 4. 4. Ok. Entre 2 e 3 minutos cada fala, certo? Para a gente ter um espaço. Bom dia, meu nome é Fabiano, estou presidente da União dos Afoxés de Pernambuco, faço parte do Conselho de Preservação do Estado de Pernambuco, coordenação da Federação Nacional de Afoxés, enfim, um monte de atividades. E aí, nessa semana agora, no terceiro Seminário Internacional de Culturas Populares, e aí pensando muito na questão de salvaguarda, uma das coisas que a gente mais tocou é na relação do que deve ser salvaguardado. A instituição, a manifestação, o modo de fazer ou quem proporciona essa relação? O mestre, o detentor do conhecimento. E aí, em uma das discussões, a gente, inclusive, fizemos algumas comparações que o companheiro trouxe sobre o entrelace, né, da preservação do patrimônio material e imaterial. Eu acho que tem uma distância gigante sobre preservação. A gente tem um monte de mestre, um monte de biblioteca que vai morrendo a cada mês ou vários todo mês, e a gente não consegue salvaguardar como a gente está salvaguardando agora a igreja de São Pedro Marques, que acaba de receber incentivo, fomento para a sua restauração. De contrapartida, a gente também vive pontuando as relações do racismo e a intolerância dentro do fazer, e a gente não consegue conectar, como instrumento de salvaguarda, a participação desses grupos e desse epistema nas escolas. Agora, me parece que aponta uma política para as escolas quilombolas e indígena. Então, a gente vai falar para a gente de que forma a gente consegue emancipar o conhecimento, salvaguardar o detentor desse conhecimento e conseguir equalizar todo esse conhecimento de forma isonômica para todos. Essa é uma pergunta. Bem, obrigada. Seria importante ter uma nominata dos inscritos, os dois, só para ter o nome. Faz isso. Tá. Bom dia a todo mundo. Eu sou Chiquinho, para quem me conhece. Para quem não me conhece também, eu sou Chiquinho. As falas aí, eu estava dizendo ali a Janine, eu disse, rapaz, é histórico você ter pessoas jovens aqui compondo mesa, né? Significa que não é mais só pedra e cal quem está pensando, né? Para mim é histórico e que a gente evoluiu. Ao mesmo tempo, eu sugiro de cara assim que para também começar a desconstruir que não é só pedra e cal, que nos próximos slides que vocês vão apresentar, não fique só aquela imagem da Rua da Aurora, não. Bota as pessoas também, né? Porque depois as imagens tão bonitas de várias pessoas, um mosaico do que é patrimônio material. Então usem também isso, para não ficar só nessa história de pedra e cal, porque isso também já indica isso que a gente fala da estrutura racista, né? Que quando eu estava conversando ali, né? A estrutura racista para mim é muito mais do que só a estrutura arquitetônica, porque o prédio pode ser antigo, mas ele só vai me afetar arquitetonicamente. Quem está executando dentro dele é que vai me afetar muito mais. Aí, eu, como pessoa, sou do Apostela Fianhó, sou vice-presidente. Também sou originário, né? Sou potiguara. Quando o companheiro falou ali da Jurema, eu ia muito lá para Alhandra e Mata Redonda, meu avô ia muito, né? Onde nasceu a primeira entidade, Maria de Alcás, lá. E eu fico preocupado, que aí é a pergunta, se existe essa lei 2012, né? Que foi a autoria, acho que, de Tereza Leitão, que eu lembro que eu trabalho com povos indígenas aqui do estado de Pernambuco, com quilombolas indígenas, há 20 anos na minha vida. Estava agora recentemente no encontro de estudantes quilombolas do estado de Pernambuco. Eu estava no encontro, fui para lá fazer uma formação com a garotada lá.
Aí falaram do a gente presente esse projeto. Aí eu sugiro que, se possível, façam também com o mundo cigano, com o mundo romani, porque a gente tem 77 municípios aqui que têm famílias ciganas no estado de Pernambuco. Além da gente ser a 4ª população indígena do país, a 5ª quilombola, não existe nenhum... E quando Cristina, né? Cristiane leu o que é que pode ser patrimonializado a partir de tombamentos também materiais e imateriais, falou vilas e povoados. Uma comunidade quilombola é um povo. A gente tem a 5ª população quilombola de Pernambuco, não tem nenhuma patrimonializada. É? Foi lugares, não o quilombo. Os lugares, não a entidade. Castanhinho foi a Casa das Almas, né? Não a comunidade como toda. Timbó foi a igreja. Não é? Aí assim, mas não tem. Você tem um lugar dentro de uma comunidade. É. Mas, certo. Certo. Porque senão eu perco meu raciocínio. Né? Você tem um objeto dentro da comunidade, mas não a comunidade como toda. A mesma coisa indígena. Se puder concluir. Né? A gente tem a maior, a 4ª população indígena do país. Pô. A gente tem um dos povos mais organizados, são mais ou menos 15. E uma coisa, aí a pergunta é essa, como é que a gente garante mesmo, se está lá desde 2012 e a gente não conseguiu? Outra coisa é essa sugestão, né, de se ver, apesar que é só para indígena e quilombola, porque, por exemplo, Cambiuá, lá em Bimirim, tem 2 turmas de EJA da Secretaria de Educação, só de ciganos. Como é que pode entrar essa turma nessa pesquisa aí? Nesse agente presente, que pode ser uma coisa que dê enfoque. E uma das coisas que é a educação patrimonial. Antes mesmo desse agente, desse projeto que vocês falaram, a educação patrimonial já fazia isso, né? Aqui no Estado, com o Jogo do Patrimônio, que é uma coisa muito legal. Eu acompanhei, tive a honra e o prazer de acompanhar. Como isso pode chegar, por exemplo, articular com as organizações indígenas, quilombolas e ciganas, nos encontros, isso entrar no processo metodológico desses encontros, sejam encontros estaduais ou regionais. Por exemplo, os encontros de cultura quilombola, indígena, como é que pode dar essas formações? Existe o intercultural indígena, de graduação indígena, já há muitos anos que acontece. Concluir, Chiquinho. Vou concluir. Que acontece lá em Caruaru, né? A mesma coisa a graduação para quilombolas. Então, tentar aproximar mais isso. E é isso. Obrigada, Chiquinho. Queria agora passar para Ivan Marinho. São 3 minutos. Bom dia, à mesa, Lana, Rosa. Conheci seu pai na luta ainda em Alagoas, nos acampamentos e então da luta do faz Sem tempo. Quero até fazer um poemento aqui, começar, porque vai ser rápido, mas que se chama Sem Terra e que diz assim: morrer é questão de tempo, agora viver é questão de espaço. E eu sou da Sociedade Cristiana, o gerente de Educação Patrimonial, que eu não, Flávio. Eu não tive a alegria de poder ouvir todo mundo. Aí eu estava perguntando a Mardoni, todo mundo já falou, eu escutei o educador. E fica uma indagação da gente, que faz a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, que é um ponto de cultura, mas também um ponto de memória, com o único museu físico do município do Cabo de Santo Agostinho, e que no seu primeiro ano de vida recebeu uma menção honrosa no Prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, né? E, no entanto, sofre de uma perseguição de 21 anos na cidade, que é fora do comum. Pra você ter ideia, a gente é o único patrimônio vivo do estado de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho. A gente não participa do ciclo festivo. Por isso a gente pede uma inserção maior do estado de Pernambuco na cidade,
e que se relacione com a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo, para que esses gestores, que fecham os olhos porque querem, comecem a entender o significado do que é ser patrimônio vivo, do que é atuar. Não é? A gente teve uma ação de um grupo do interior que abrange vários grupos de bacamarteiros, que eles publicaram os empenhos que a gente recebeu desde 2008, colocando isso para os mestres, que são pessoas simples no interior, como se isso daí fosse um ato de corrupção, de malfazer. Né? E a gente teve um impacto muito forte nisso, porque a gente tinha organizado uma federação, fomos nós que criamos a regulamentação do bacamarte no Brasil, né, dentro do Exército. Não é? A gente que deu entrada com a produção do inventário do bacamarte em Pernambuco. Não é? A gente que deu entrada com o pedido de patrimonialização imaterial no estado de Pernambuco. E a gente está tendo dificuldade, inclusive, gente, para se reunir com a gerência de ações culturais da Fundarp, que se reúne com a Associação de Caruaru, mas não se reúne com a gente, que é da Federação dos Bacamarteiros de Pernambuco, e que abrange todas as regiões do estado. Portanto, a gente pede esse cuidado, esse apreço pela ação que a gente vem tendo no estado todo de Pernambuco, né, para que a gente possa agir. E, assim, quando o pessoal reivindicar que a Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo aprova muito projeto, então não é dividir essa esmola, não, é dizer assim, apresente projeto também, está entendendo? Porque a gente está pagando um preço muito alto por conta disso. São ações que beneficiavam todo o Estado, todos os grupos, com formação inclusive, e que a gente está deixando de ter porque a gente está tendo que ir para a Justiça, a gente está tendo que recorrer 3 vezes para poder aprovar projeto. Né? No Cabo, para vocês terem ideia, na PENAB de mestre, eu fiquei na suplência de 15 mestres que eu nem conheço na minha cidade, que eu vivo há 33 anos. Foi preciso entrar com recurso, com uma advogada muito boa, para eu poder sair do último lugar para o primeiro. Então, assim, são deformações que a gente tem visto que precisa 3 minutos. ser corrigidas. Muito obrigado. Obrigada. Isso. Agora passar para Mardoni Cavalcante. E depois a última fala de José Romeu. Bom dia a todas e todos. A deputada Rosa Amorim, Cristiano Feitosa, em nome dos outros. Prazer em revê-la de novo. Deixa eu só ver se tem um registro. Né? Da outra vez fizeram isso. Não ficou sem imagem, mas conseguiu pegar sonoro. Oi, testando o som. Acho que então vamos continuar. Mardônio. Aqui escreveram Mardoni. Mil perdões. Mardônio. Bom dia a todas e todos.
Parabéns pela iniciativa da deputada Rosa Amorim. Parabéns pela Fundarp também estar aqui presente. Eu sou Mardônio Cavalcante, morador da Vila de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho, e faço parte do movimento Cocaia Vive e também do movimento em defesa do Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcante, no qual eu fiz parte durante 5 anos do Conselho Gestor do Parque. Participamos de várias reuniões junto com o Cristiane, representando a Fundarp também. A gente tem uma luta grande lá, mas eu vim aqui direcionar sobre como a gente fazer com a Ilha da Cocaia, que é uma ilha que está sendo cogitada para se construir um terminal de minérios, que é uma ilha que anualmente existe a Festa da Ouriçada. Também gostaria de convidar todos e todas para a Festa da Ouriçada, no dia 13 de dezembro, na Ilha da Cocaia, que é uma forma da gente preservar. A gente não é contra a Transnordestina, né, que é o transporte menos poluente, mas a gente é contra que se instale um terminal de minérios na Ilha da Cocaia. A gente é a favor que tragam esses trilhos de outro lugar, né, porque a previsão é de que se faça um terminal lá, que esse terminal fique durante 30 anos, depois da Transnordestina, vai continuar exportando trilhos para o mundo todo e poluindo o nosso pulmão do complexo industrial portuário de Suape, o que resta, né, dentro do mar. É uma ilha que é preservação cultural, é preservação ambiental, e a gente gostaria, já fazendo a pergunta, né, já que a gente está no seminário, como a gente fazer junto à Fundarp, para a gente tentar tornar ela um patrimônio arqueológico também, porque o professor Ulisses Pernambucano, que se foi há pouco tempo, a gente conversava com ele sobre isso, e ele dizia que precisava ser estudado, porque existe lá, além do forte, que foi soterrado, né, com os aterros de Suape, com as dragas de Suape, aterros também, né? E a gente quer preservar essa ilha, inclusive tem mais 9 ilhas na região, é um verdadeiro arquipélago, e que a Suape não tem interesse em preservar, tem interesse em aterrar para fazer terminal de containers e coisas do complexo industrial. Aí a gente tem essa luta. Gostaria também de contar com o mandato da deputada Rosa Amorim nessa batalha, para a gente tentar preservar Cocaia. Além do mais, os holandeses construíram um terminal, um observatório, na época, né, do século XVI, XVII, para observar as embarcações e os ventos para as plantações de cana-de-açúcar, um terminal astrológico. E isso existe lá, né? A gente chegou a levar o IFAM lá, o IFAM abriu um procedimento e não andou isso. A gente gostaria de contar com e saber como fazer, né, para a gente dar um andamento, inclusive fazer uma grande festa da Ouriçada, né, que a gente pode fazer um abaixo-assinado com a população que frequenta décadas nessa festa, anualmente no dia 13 de dezembro. E é isso. Parabéns pelo evento mais uma vez. Obrigada, no tempo. Vamos conversar. Pois bem, agora, para finalizar, José Romeu, do Fora da Chuva. Oi, bom dia. Eu vou ser bem rápido, porque, na verdade, eu queria agradecer a Rosa, porque ano passado a gente se conheceu na premiação do Patrimônio Vivo, e eu escutei nesse evento pela primeira vez sobre a Lei 18.579. Eu estava produzindo um festival chamado Memória Viva, que teve o patrocínio do SESI, e foi lindo, com o show de Lia de Itamaracá de encerramento, teve o apoio da Fundarp. Mas por conta dessa nossa conversa, que não durou nem um minuto, eu me inspirei e criei um projeto chamado Reconhecer para Preservar, que é um ciclo formativo em educação patrimonial. Ele foi contemplado na PENAB para acontecer aqui em Pernambuco no próximo ano, mas eu estou rodando ele por conta própria e estou indo para Alagoas amanhã para fazê-lo de amanhã até outubro no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, de onde eu sou remanescente quilombola. E a minha, que não é uma dúvida,
é entender em relação aos agentes culturais, porque assim como eu fui tocado pela lei de intercâmbio dos patrimônios vivos nas escolas e entendi a importância disso e transformei isso num projeto, eu queria entender da Fundarp, principalmente na parte de educação patrimonial, se tem alguma ação prevista para a formação de agentes culturais, para que eles possam desenvolver projetos nesse sentido de educação patrimonial. Eu sou pesquisador, então eu fui buscar e fui estudar a lei, inclusive, mas eu queria saber de algum fomento nesse sentido, assim, para que a gente fosse contemplado com essa educação também. Obrigado. Muito obrigada. Que bonito saber que não só a nossa lei, mas as diversas iniciativas em relação à educação patrimonial acontece, né, por iniciativa própria, por iniciativas. Isso é muito importante. Nós criamos uma lei, né, criamos um projeto de lei que virou lei no estado de Pernambuco, que é a Lei do Patrimônio Vivo nas Escolas. E nós tivemos a oportunidade de fazer um processo de divulgação dessa lei, com a presença também de Lana e Ana, na Semana do Patrimônio do ano passado, com a Universidade de Pernambuco. Nós também ficamos muito felizes de saber que tem muitas iniciativas em curso nesse sentido e também de que o Estado vem se engajando nessa ideia, inclusive a Fundarp e a Secretaria de Cultura está envolvida com diversas iniciativas nesse caminho. Mas nós queremos, estamos batalhando para a regulamentação da lei que nós criamos, né, de patrimônio vivo na escola, que seja, enfim, regularizada para que seja projeto de Estado e não apenas de governo, em que a gente tenha uma segurança de que isso vai correr curso ao longo da nossa história. A segunda coisa, antes de passar aqui para vocês já se despedirem, dialogar com tudo que foi apresentado nesse debate, nós também ficamos motivados em fazer esse debate e fazer esse vínculo com a Fundarp por uma provocação também de muitos parlamentares dessa casa, de que estavam questionando o fato de voltarem para casa ou simplesmente serem cancelados muitos pedidos de patrimonialização. E a Fundarp, né, fez um esclarecimento e pediu para o então presidente, na época, Valdemar, da Comissão de Educação e Cultura, teve um pedido da Fundarp, para que não encaminhassem, né, ou que a gente tivesse um processo de maior maturação em relação aos ofícios e pedidos de patrimonialização. Já foi, obviamente, explicado, esclarecido aqui, que existe um processo que não é individual, que é coletivo, que precisa de um aprofundamento no estudo. É o caso, inclusive, da Jurema e de tantos outros. Mas eu acho que é importante também, já que foi um pedido de esclarecimento dos deputados que recebem, né, naturalmente, grupos, mestres aqui nessa casa, que têm uma vontade de se patrimonializar. E a gente também tem um instrumento nessa casa que é de indicação, um instrumento legítimo dessa casa, mas a gente também entende, e falo isso como uma voz que entende o processo também mais orgânico, mais coletivo e formal do Estado. Mas deixar aqui essa questão também aberta, né, para que a Fundarp também possa esclarecer. É isso. Então, nós já estamos chegando aqui na nossa parte final e queria passar, não sei se todos vão falar, mas devolver o microfone e depois, em ato contínuo, a gente encerra esse seminário. Se a deputada me der licença, eu gostaria de passar um pouco pelas falas, vou ser breve, claro, mas porque são falas muito importantes. Queria muito agradecer também a presença, algumas figuras que a gente já conhece, já atua, a gente está na luta junto, né, Mardônio, Fabiano também. E aí, passando um pouco pelas falas que foram trazidas, por exemplo, em relação à fala de Assis e de Fabiano, né, quanto à intolerância religiosa, eu queria muito destacar realmente os ambientes dos conselhos. Hoje eu sou conselheira do Conselho Estadual de Preservação, Fabiano também compõe esse conselho, e nessa gestão que se iniciou esse ano,
tem sido um dos grandes debates dentro desse conselho, de se engajar e de tratar a questão da intolerância religiosa. A gente teve eventos, que são eventos cotidianos, mas tivemos eventos que envolveram, inclusive, patrimônio vivo do Estado, né? O terreiro de Xambá, inclusive, passou por um processo de agressão. Isso vem sendo debatido, isso vem sendo discutido, e junto com outros órgãos ligados à questão judicial, com o próprio governo do Estado. Então, tem sido um debate importante e garantindo a representação desse conselho, tanto governamental como da sociedade civil. Então, queria destacar a importância desses conselhos, como também o Conselho Gestor do Parque Noé Mardônio, um ambiente também que a gente tem ele para esse debate, para esse diálogo, para a gente construir ainda um caminho muito a ser pavimentado, né? E aí, trazendo também um pouco para a fala de Chiquinho, que me perdoe, naquela hora saiu assim no meio da sua fala, porque a questão da comunidade, do grupo, né? Dessa questão das pessoas, é o que a gente tentou explicar um pouco. É a gente enquadrar nos instrumentos. Os instrumentos legais, as políticas, elas são voltadas para viabilizar uma proteção, uma preservação, uma salvaguarda, de acordo com sua natureza. Então, por exemplo, nas vilas e povoados, a gente está tratando de uma materialidade, a gente está tratando de questões físicas, de uma condição física. Como a gente tem... Como eu exemplifiquei, né? A Cruz das Almas, que foi tombada agora, mas com a representação não é só daquela construção, está ligada à cultura, a um fazer, a uma tradição daquela comunidade. A igreja, o sítio histórico de Timbó também, em Garanhuns, também, né? Relacionado ali a um remanescente de quilombo, né? Uma comunidade quilombola, na verdade. Então, a gente tem alguns bens relacionados a essa condição. E na questão dos grupos, né, na existência, e eu acho que Lana vai poder falar um pouco melhor, porque isso vai se voltar um pouco mais para o registro, também para o patrimônio vivo. Então, a gente tentar também buscar conhecer os instrumentos que a gente tem dispostos e dialogar com eles, para a gente se inserir. Eu acho que talvez essa foi uma questão que a gente também vem tentando dialogar com a Alep. Ou seja, o enquadramento do instrumento, a gente tem ali uma condição legal. Agora, quanto à ampliação do envolvimento, do entendimento, eu queria até destacar esse exame feito agora, mais recentemente, sobre a Cruz das Almas. Ele foi construído completamente com a comunidade. Houveram várias visitas e várias entrevistas e vários entendimentos que foram trazidos pela comunidade para o tombamento. Então, é uma construção, foi incorporado o seu cemitério, porque não havia sido pedido, no pedido inicial. Então, foi a comunidade que orientou realmente esse processo. E a equipe, ela conduziu e formatou tudo, mas foi a comunidade de Castanhinho que realmente orientou todo esse processo e que preserva na prática, porque são eles que preservam, que estão no dia a dia ali cuidando, inclusive lidando com questões, né, de intolerância, né, porque sofrem ameaças e tudo, né. Aí, seguindo também, falando aqui um pouco sobre essa questão do Ivan Marinho, né, dos bacarmateiros, e aí eu acho que a Fundarpela também, e especialmente nesses últimos anos, tem funcionado muito com o papel de articulação. Conto com a diretoria, como o Mardônio também tem os contatos abertos para a gente discutir um pouco mais profundamente essa questão de cocaia. Realmente, no âmbito do material, da arqueologia, a gente tem que buscar os órgãos. Então, a salvaguarda do patrimônio arqueológico, por lei, né, ela compete ao IFAM, então a gente tem que buscar o IFAM, conta com a gente para a gente tentar articular diálogos. Ivan também, o que a gente puder fazer o diálogo interno, né, dentro da Fundarp. Se você quiser, a gente pode também pegar seu contato depois para tentar fortalecer isso. A presença dos patrimônios vivos nos ambientes e na política pública é importantíssimo, isso tem que ser incentivado. Então, o Estado já tem assumido isso nos seus próprios eventos e festivais e ações, e isso a gente também precisa tentar dialogar junto aos municípios, né? E eu acho que a última fala de José Romeu já é mais da educação patrimonial, eu vou deixar para Flávio contribuir. Gostaria muito de agradecer a deputada Rosa Bonfim
Rosa Morim, me desculpe. Rosa Bonfim era a arquiteta. Rosa Bonfim, sim. Que foi minha mestra, ensinou tudo na Fundarp. E aí eu acho que ela me perdoe, mas tá, deputada. E a todos presentes, a gente, né, deixa inclusive nossos contatos à disposição. A diretoria está aberta sempre para esse diálogo. Conte com a gente no que puder sempre está participando, presente, no que for convidado e demandado. Demandem também, isso é importante. E obrigada, gente. A gente fica realmente à disposição. Você quer falar primeiro? Bom, acho que Cris já até respondeu inicialmente algumas falas aqui, algumas questões que foram colocadas, mas eu vou iniciar pela tua, que é, desculpa o teu nome, Assis. Assis, quando fala sobre a patrimonialização, né, da Jurema, a gente tem, inclusive, eu queria, não sei se dá para abrir aquela página no caso é a outra, de inventários e registros. A gente tem publicizado aí, né, os registros de patrimônio que estão em andamento para que a população possa acompanhar. Então, a gente procura atualizar periodicamente. E a gente tem até os pedidos que foram realizados ontem, eu não tenho os de hoje, mas os de ontem a gente tem aí. Né? E a gente, ao longo desse mês de agosto e setembro, né, a gente, na verdade, já vinha... eu entrei na gerência, assumi a gerência agora em abril, e, ao longo desse segundo semestre, a gente já teve presente em diálogos com o povo da Jurema. Né? A gente teve, inclusive, um encontro de caboclos lá em Pau d'Alho, a gente tem, né, atendido uma série de demandas. Essa, com relação ao registro, a gente está observando uma coisa bem interessante. Assim, ela está vindo não só dessa iniciativa de vários detentores e grupos coletivos que a Jurema, eu estou te conhecendo hoje, então é mais um, né, que eu sei que está empenhado agora nessa mesma direção, mas a gente tem, eu fico ouvindo, né, que tem esse pedido da Alep, que tem esse pedido, mas a gente já tem pedido protocolado pelo Conselho de Cultura do Estado, entende? Ele, na reunião de agosto, foi feito esse pedido. Então, só para te dizer que assim, as coisas já estão acontecendo. A gente está com esse pedido formalizado. A gente vai fazer agora, no caso, já os processos mesmo de encaminhamento de pesquisas, né, já que ele veio do Conselho e ele vem com já um arrazoado, né, interessante acerca do bem. E aí, exatamente uma coisa que você também chamou a atenção é que alguns bens, eles não são só de Pernambuco. Até para que se faça um reconhecimento de fato merecedor daquele bem, a gente atua numa parceria também junto ao IFAM e outros órgãos de estados, nesse caso, aí Paraíba. Né? A gente, por exemplo, recentemente entregou o plano da salvaguarda da ciranda do Nordeste, junto com o IFAM, durante a Semana do Patrimônio, porque a gente não tinha apenas o reconhecimento da ciranda em Pernambuco, mas dentro da região. Então, o caso da Jurema certamente vai ser esse. E, do mesmo jeito que você fez algumas menções territoriais aqui, eu tenho trabalhado e pesquisado e estado também próxima de muitas pessoas no sertão do nosso estado, onde a Jurema também tem uma diversidade de práticas que muitas vezes a gente que está aqui no litoral também não se relaciona ou não tem, digamos assim, nas mesmas formas. Então, eu queria te dizer que assim, é um processo não só viável, é importantíssimo e ele já está sendo feito. Muitas vezes a gente até, e a tua fala, de novo, me traz um outro ponto importante para a gente colocar aqui, quando esta casa... Porque assim, a gente tem a possibilidade de secretarias de cultura, a gente tem a possibilidade dessa Assembleia Legislativa, do próprio Conselho Estadual de Cultura, da Fundarp, de várias prefeituras, câmaras, são, né, todos os órgãos, nesse caso, governamentais, que têm, por lei, esse, digamos assim, são os mais que fazem frequentemente o requerimento para a gente de bens. Mas qualquer cidadão pode fazer. Que eu acho que isso aqui, a gente aqui também está reforçando muito, da participação popular e desse entendimento de que as pessoas podem fazer esses pedidos, elas podem fazer essas demandas.
É claro que quando ela vem articulada institucionalmente, tudo, a gente entende que se unem vários, né, apoiadores com os detentores e fortalece politicamente, eu não tenho dúvida disso. Mas é muito importante que a população saiba que ela pode e deve, ela tem esse direito também de fazer esses pedidos. Não é? Então, nesse sentido, a gente tem, vamos dizer assim, uma abertura, inclusive, também, viu? Aí falando um pouquinho mais para o pessoal, né, de Cabo de Santo Agostinho, que está aqui com a gente hoje. É um prazer, né? O pessoal do Bacamarte, inclusive, tem, como eu citei em outros casos, né, os detentores têm uma participação muito ativa nessa questão das pesquisas, na colaboração, na forma como eles também atuam nos seus territórios e que provocam a gente, inclusive, nesse sentido, a dar mais apoio. Então, a nossa articulação dentro da diretoria, que aqui, de algum modo, a gente também apresentou, a gente tem uma especificidade, né? Inclusive, eu acho que assim, a gente é o núcleo, é a célula, digamos assim, da origem e da finalidade da Fundarp, né? Que é a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, que é voltada para a preservação e para o cuidado, e, nesse caso, também a salvaguarda dos nossos patrimônios culturais. Com relação às ações culturais, às outras iniciativas que a Casa também faz, não é? O Fundo de Cultura, etc. Então, eles, articulados conosco, ajudam nessa preservação do patrimônio. Mas algumas das demandas, por exemplo, que tu levantaste, elas não são diretamente desta nossa diretoria, mas a gente está, como o Cris disse, aberto a ajudar nesse movimento e nesses diálogos, porque lá, pelo menos, a não ser que a gente tenha já uma agenda, por exemplo, como hoje, né? Quem foi me procurar lá não me achou, mas está sabendo que a gente está aqui fazendo outro trabalho. Mas é sobre isso, a gente está de portas abertas, então lá no segundo andar da Fundarp, a gente recebe, inclusive, a gerência de patrimônio material, talvez até mais do que a material e, às vezes, a de educação também, nós juntos ali, né? Somos quem mais atende o público e articula, né, essa frente de diálogos. Então, a gente está sempre à disposição, agendando, ligando. Né? Mas, enfim, voltando aqui à questão dos inventários e registros, como eu disse, a gente tem esse material, e é muito importante, Rosa, porque, às vezes, por exemplo, a Alep, em alguns momentos, faz encaminhamentos que já foram realizados, né, para a gente, e a listagem está aí disponível para que isso possa ser, por exemplo, previamente consultado, enfim, são orientações bem simples mesmo, nesse caso, que a gente gostaria também que, diante do que a gente já tem de acesso público de informações e também colocando um pouco ainda mais a nossa disponibilidade aqui, a gente estabeleça melhor, né, o fluxo desses pedidos e que eles possam ter mais celeridade, que eles estejam, inclusive, mais transparentes e próximos do que eu sei que a população merece, né, e os fazedores de cultura saibam que podem contar conosco. Muito obrigada. Bom, antes eu vou só já agradecer mais uma vez esse momento de participação aqui com vocês. Eu fiz alguns registros aqui, por exemplo, da fala de Fabiano, sobre a questão de compartilhar esse conhecimento, né, de uma forma mais isonômica, que não fique só naquele grupo. Isso é um cuidado que a gente está tendo, a gente vai justamente transformar esse conteúdo em materiais que serão distribuídos para além dessas comunidades e que também ficará à disposição do público nos canais digitais e que a gente vai compartilhar, enfim, de forma contínua. A gente tem trabalhado também com outras escolas para além das comunidades tradicionais, das indígenas e quilombolas que a gente está trabalhando no âmbito desse projeto. Tá? Então, assim, eu queria já socializar essa informação com vocês. Com o Chiquinho, primeiro, na fala do Chiquinho, eu vou agradecer a parte dos jovens, já não somos tão jovens assim, mas também dizer uma feliz coincidência. Somos todos ex-colegas do PEP, que era o Programa de Especialização em Patrimônio Cultural, então isso foi uma feliz coincidência em que a diretoria hoje tenha na sua composição da Superintendência e Gerência justamente oriundos desse programa. E aí, queria dizer sobre a questão do projeto para a população cigana. É uma excelente ideia para que a gente continue com esse projeto. Esse é um primeiro projeto, é um projeto piloto que foi aprovado no âmbito dessa seleção, mas a gente espera
independente de seleção em editais, de forma autônoma também continuar com projetos como esse e que a gente possa alcançar outras comunidades, para além das indígenas e quilombolas, mas também de outras comunidades tradicionais, como a cigana. E também a gente também tem realizado as formações de educação patrimonial para além desse projeto. Agora, tudo isso também é por uma questão do alcance, por conta do próprio tamanho da equipe. A gente não tem braços e pernas para estar em tantos lugares, em tantas frentes. A gente já tem realizado bastante coisas. E, enfim, é um processo que vai ser contínuo. Então, assim, no ano que vem, a gente vai ter continuidade e vai conseguir chegar em outras frentes. Ivan, conte conosco também para poder ajudar nessa articulação, seja dentro da própria Fundarp, seja com o município. A gente tem trabalhado, como eu falei, com gestores e gestoras, justamente para estimular a preservação do patrimônio cultural de todas as formas, dentre elas a do patrimônio vivo, também está dentro desse escopo do nosso trabalho. E agora, Zé Romeu, né? Então, sobre esse projeto, primeiro, eu gostaria de lhe parabenizar pelo projeto que você está realizando, essa formação, o Reconhecer para Preservar. A gente também, assim, tem estimulado projetos como esses, seja por meio dos editais, que a gente tem do edital para além do PNAB, como você falou, a gente tem os editais do Fucultura. No Fucultura, patrimônio cultural era uma das áreas de atuação dentro do edital. Esse ano, pela primeira vez, a gente tem um edital exclusivo de patrimônio cultural e dentro dele tem a linha de produtos e conteúdos e, enfim, diversas formas de projetos que você pode alcançar por meio de lá, mas também um prêmio de reconhecimento que a gente tem para projetos como o que você está realizando. Então, assim, é o prêmio Ayrton de Almeida Carvalho, que a gente divulgou aqui, para reconhecer ações como essa que você está fazendo. Então, também conte conosco para tirar dúvidas sobre os editais, seja do prêmio, seja do Fucultura, para que a gente possa estreitar esses laços também e estimular essas frentes de projetos como esse seu, para que a gente esteja nas escolas. A gente está, além do que a gente tem feito aqui, a gente tem realizado ações nas escolas. A gente tem buscado o trabalho prioritariamente com professores e professoras, porque eles se tornam multiplicadores. A gente tem uma equipe muito limitada para o número de escolas que a gente teria para alcançar em todo o estado. Então, a gente procura diretamente esse público, mas a gente também tem ações diretas com estudantes também, como foi o caso do exemplo do jogo, que Chiquinho, como colocou, é bem importante que a gente continue com projetos assim, que a gente busque alcançar em outras esferas, como você colocou, já está anotado aqui para que a gente tenha também nessas outras frentes, e também com os estudantes. Então, assim, isso que a gente traz é um pequeno recorte, mas a gente vai continuar esse trabalho para que a gente consiga, enfim, alcançar mais territórios, chegar em cada cantinho do estado e, enfim, conhecer cada território, conhecer cada história, conhecer cada pessoa e ajudar a preservar realmente tudo isso. Então, é um trabalho um pouco de formiguinha mesmo, que a gente tem realizado e que a gente espera continuar realizando assim pelos próximos anos e amplificando isso. E é muito bom encontrar experiências como essas que a gente tem tido aqui, de pessoas que, como vocês, se colocaram, porque todos vocês estão trabalhando nos âmbitos culturais com diferentes formas, diferentes territórios, diferentes frentes, e a gente está aqui, de outro lado, trabalhando de uma forma com um objetivo comum. Então, a gente vai continuar junto com esse objetivo. E é isso. Agradeço mais uma vez. Bom, agora, para a gente finalizar, queria muito, mais uma vez, agradecer a presença de Cristiane, de Ilana Monteiro, de Flávio Barbosa, a todo o empenho e trabalho que a Fundarp vem desenvolvendo nesse campo da salvaguarda cultural dos nossos mestres, das nossas mestras, dos nossos brinquedos, daquilo que é importante. Eu digo que a cultura é a linha invisível que sustenta o nosso país. Então, que a gente possa fazer com que o Estado possa garantir, assegurar políticas públicas, assegurar que tenha principalmente orçamento para que a gente possa cada vez mais estar fortalecendo essa preciosidade para a nossa existência humana na Terra, que se chama a cultura.
Então, obrigada a todos e todas. E nós não temos encaminhamentos, porque a ideia aqui é um seminário mesmo, de apresentação, mas o nosso mandato vem acompanhando em diversas frentes, processos, e com certeza nós teremos outros momentos de debates. Então, finalizo assim esse seminário. Obrigado.